Olá, meus queridos! Vamos para mais uma aula de português. Eu sou o professor PH e você já me conhece porque nós estamos numa grande jornada rumo à aprovação, ok? Nesta aula, nós vamos falar um pouco mais a respeito do português e um pouco mais sobre a sintaxe, ok? Então, vamos caminhar juntos rumo a essa jornada maravilhosa. Hoje nós vamos conhecer a respeito dos predicados, ok? A palavra de hoje para você não é outra palavra a não ser olhos. Os olhos, como o autor diz, são a janela da alma. Mas o que eu quero dizer para você? Para nós, os seus olhos precisam estar no que é correto, no que é certo. Mantenha os olhos fixos no lugar correto, que é a sua aprovação. Não tire os olhos dela. O que engorda o gado é o olho do dono. O que coloca você mais perto da aprovação é o foco que você dá a ela. Então, a palavra de hoje são os seus olhos e olhos e olhos. Beleza? Vamos lá, senhores, preste atenção. Respira fundo. Eu tenho hoje o conceito de predicado para falar com você. O que é o predicado? Lembrando que nós estamos falando do quê? Da sintaxe. E dentro de sintaxe, nós estamos falando dos termos essenciais da oração. O que são termos essenciais da oração? São aqueles termos que são essenciais, são fundamentais. Ou seja, eu não posso tirá-los da oração. Nós já vimos o sujeito. Agora nós vamos ver o predicado. Todo predicado precisa estar dentro da minha oração, ok? Toda oração tem um predicado. O que é, PH, esse predicado? Nada mais é do que a declaração que eu faço a respeito do sujeito. Então, grava isso que eu estou dizendo. Predicado é tudo aquilo, vou colocar aqui, tudo aquilo que é dito sobre o sujeito. Sobre o sujeito. Isso é predicado, certo? Observa que eu coloquei aqui para você que todo predicado sempre apresentará um verbo. Ok? Então, o caminho é um só. Primeiro, eu acho o verbo. Achei o verbo, sigo para o sujeito. Achei o sujeito, sigo para o predicado. Então, vamos pegar essa oração aqui embaixo e vamos achar exatamente esse caminho. Vamos construir esse caminho. Achar o verbo, achar o sujeito e seguir para o predicado. Ok? Então, vamos lá. A língua portuguesa sofreu uma reforma ortográfica polêmica em 2019. Vamos encontrar aí primeiro quem? O verbo na nossa oração. Qual que é o verbo aqui? Nada mais do que sofreu. Esse é o meu verbo. A pergunta que eu faço para o verbo não é outra a não ser quem é que. Não é isso? Quem é que sofreu uma reforma? Olha que maravilha. Quando eu pergunto quem é que, eu acho aqui o meu sujeito. Maravilhoso, eu achei o meu sujeito. Agora, o que eu estou dizendo a respeito do sujeito? Qual que é a declaração que eu estou fazendo a respeito do meu sujeito? A declaração nada mais é do que, olha essa daqui, deixa eu mudar a cor. A declaração é essa, ó, o sujeito sofreu uma reforma ortográfica polêmica em 2019. Então, eu vou chamar esse sujeito aqui de quê? De predicado. Então, predicado é tudo aquilo que eu digo a respeito do sujeito. Beleza? Tudo o que eu digo a respeito do sujeito, eu chamo de predicado. Beleza? Agora, seguimos. Por quê? Nós precisamos ver os tipos de predicado que existem. São basicamente 3 tipos de predicado. E nós vamos vê-los agora, ok? Nós vamos vê-los agora. Primeira coisa, o predicado, ele vai apresentar para você, eu preciso reconhecer, na verdade, as transitividades. Por quê? O predicado precisa de transitividade. Então, nós vamos agora fazer uma pausa
no predicado e vamos falar de transitividade verbal, ok? Depois nós voltamos para o predicado, beleza? Ok? Então vamos lá, ó. Predicação verbal é o quê? É uma relação, é a linha entre o verbo e os outros termos da oração. Isso é a predicação, o que liga o verbo aos outros termos da oração. E aí eu vou ter diversos tipos de ligações, diversos tipos de predicações. Essas predicações podem ser do tipo, ó, vou colocar em marca-texto, tá? Podem ser do tipo de ligação, pode ser uma ligação intransitiva, uma ligação transitiva direta e indireta, ok? E aí eu vou chamar essa ligação de verbo. Quem vai fazer essa ligação é o verbo. O verbo é a parte principal da predicação. Então, olha só, para eu saber os tipos de predicado, eu tenho que saber classificar o meu verbo. Lembra que nós estávamos classificando só o sujeito? Nós somente encontrávamos o verbo, mas nós não classificávamos esse verbo. Agora, eu tenho, depois dessa aula, eu terei condições para classificar o sujeito e terei condições de classificar o verbo também, beleza? Então, comigo nas predicações, nas transitividades verbais, ok? Vamos lá. Primeiro, eu tenho o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? É aquele verbo que ele atribui ao seu sujeito um estado, uma qualidade ou uma condição. Então, a gente diz que o verbo de ligação ele vai indicar estado, ou ele indica qualidade, ou ele indica a condição do sujeito. Os verbos de ligação, eles não indicam eu coloquei aqui, os verbos de ligação não indicam ação alguma por parte do sujeito. Eles vão indicar sempre um estado do sujeito. É por isso que o núcleo do predicado, somente nesse caso, não é o verbo. Lembra que eu disse que o predicado precisa ter o verbo? Aqui, quando for um verbo de ligação, esse verbo de ligação não fará parte do predicado. Então, de novo, o que é um verbo de ligação? Não é um verbo que define ação, é um verbo que define estado. O verbo de ligação define estado do sujeito naquele momento. Lembrando que, vou até escrever isso aqui, que eu acho muito importante. Esse estado do sujeito, ele pode ser um estado transitório, ou ele pode ser permanente, certo? Ou ele pode ser permanente. Ok? Beleza. Eu tenho ainda o verbo de ligação aqui, alguns. Ó, observa o seguinte, eu tenho uma lista de alguns verbos de ligação que sempre caem nas provas, ok? Quais são esses verbos? Ó, ser, estar, ficar, permanecer e parecer, ok? São os verbos que mais vão cair. Observa o seguinte, João é alegre. Tá vendo que isso indica um estado de João? Ele é alegre permanentemente. É um estado de permanência. Quando eu digo João está alegre, é um estado que? Transitório. João ficou alegre, é um estado mutatório. O que é isso? Há uma alternância aí. João permanece, um estado que continua ativo. E um estado que aparente, né, que parece é o quê? João parece alegre. Tudo isso são verbos de ligação. Então, é o primeiro tipo de transitividade que você precisa saber. Você precisa saber sobre os verbos que são intransitivos. O que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que ele não exige complemento nenhum, porque ele tem sentido completo, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, que o verbo intransitivo é um verbo que tem sentido completo. Ele por ele mesmo, ok? Ele por ele mesmo. Outra coisa, nós não podemos confundir transitivo com intransitivo. Eu vou falar do intransitivo agora, o transitivo eu falo depois, ok? Então, ó, intransitivo é aquele que tem sentido completo. Ele não exige o quê? Complemento. No dia 5 de outubro de 2011, morre o famoso inventor Steve Jobs. Quando eu falo morre, o verbo morrer, ele não pergunta
quem é que? Porque quem morre, morre. Ok? O máximo que você pergunta, perdão, o máximo que você pergunta aqui é quem é. Você não pergunta o quê. Por quê? A pergunta para eu achar o sujeito, comigo, ó, de novo. A pergunta para eu achar o sujeito é quem? Correto? Quem é? Que? Essa é a pergunta. Agora, e a pergunta para eu descobrir a transitividade? Então, essa é a pergunta do sujeito. Ok? Sujeito. Qual que é a pergunta da transitividade? O que é? Essa é a pergunta. Ó, quem é que morre? O famoso inventor Steve Jobs. Então, o famoso inventor Steve Jobs é o sujeito. Certo? Você não pergunta o que é para a morte. Você, no máximo, pergunta de quê. Correto? Então, o verbo morrer é um verbo que não exige complemento. Ó, encerraram as sessões. Quem é que encerraram? Quem é que encerraram? As sessões. As sessões de cinema encerraram. Então, isso aqui é o meu sujeito e não o complemento do verbo. Não é o predicado do verbo. Ó, chegaram ao teatro à noite. Todos chegaram ao teatro. Quem é que chegaram? Todos. Todos chegaram. Quem chega, chega, amigos. E acabou. No máximo é chegar a algum lugar que não é complemento. A gente vai ver isso depois. Então, o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, ok? Nós vamos ver agora o transitivo. O que é o verbo transitivo? O transitivo é aquele que precisa de um complemento. Porque se ele ficar sozinho, ele não tem sentido, amigo. Então, quando eu digo para você, ó, transitivo direto é aquele que contextualmente exige um complemento, e isso aqui é extremamente importante, ele exige um complemento sem preposição. Esse complemento eu vou chamar de objeto direto. Então, quando eu digo para você, ó, análise comigo, tá? Por que os homens destroem assim a natureza? Eu grifo aqui para você o verbo. E eu pergunto para você, quem é que destrói? Os homens. Porque os homens destroem. Esse aqui é o meu sujeito. Perfeito. Agora, olha a pergunta que eu faço para achar a transitividade. Ó, quem? E aqui eu vou colocar o verbo. Verbo de novo. Algo ou alguma coisa. Então, você só vai encaixar o verbo nessa pergunta aqui. Ó, quem... Vou deixar só o slide aqui, ó. Quem destrói algo ou alguma coisa. Destrói o quê? Você consegue perceber que esse destrói a natureza? Então, essa natureza aqui seria o meu complemento verbal. Complemento de que verbo? Do verbo destrói. E é um complemento que não precisa de preposição. Nessa caixinha aqui, ó, ao lado do algo, não tem nada. A caixinha o quê? Está aberta, ok? Lembrem-se, a caixinha, ó, vou colocar de novo. A caixinha está aberta, ó. Tá vendo? Eu posso entrar alguém aqui, beleza? Agora, quando essa caixinha estiver fechada com alguém aqui dentro, vai ser outra coisa. Vamos lá, continuando. Oração de baixo. Sabemos que o mercado imobiliário está em ascensão. Verbo. O verbo é sabemos. Ache o sujeito. Quem é que sabemos? Quem é que sabemos? Ó, nós sabemos. Então, isso aqui é um sujeito oculto, senhores. Sujeito oculto. Quem sabe? Olha a aplicação lá na perguntinha. Quem sabe, sabe algo ou alguma coisa. Sabe o quê? Sabe que o mercado imobiliário está em ascensão. Isso aqui é o meu complemento do verbo. De que verbo? Do verbo sabemos.
Beleza? Esse verbo, observa, eu não precisei de preposição. Então, eu digo que esse verbo, assim como destrói, é um VTD. Não precisei de preposição. VTD, verbo transitivo direto. Consideramos-las pessoas realmente idôneas. Quem é que consideramos-las? Ó, eles... Observa o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Isso. Ó, quem é que consideramos? Ó, nós a consideramos ou consideramos lá pessoas realmente idôneas. Então, o sujeito está aqui, o nós, beleza? Quem considera, considera algo. Considerou o quê? Pessoas realmente idôneas. Verbo transitivo direto, ok? Beleza? A pergunta sempre será essa aqui que eu faço para o verbo. Eu tenho ainda o verbo transitivo indireto. Esse verbo transitivo indireto é aquele contrário do direto. Por quê? Ele é um verbo que exige um complemento com preposição obrigatória. Eu preciso de preposição. A caixinha agora vai ter que ter alguma coisa dentro. Olha o que eu coloco aqui para você. Ó, a pergunta é a mesma. Quem, verbo, não é isso? Verbo de novo. Aí, ó, a caixinha, algo ou alguma coisa. Beleza? Observa lá. Concordo com você. Realmente tenho de acreditar em Deus, pois aqueles que lhe obedecem sofrem graves consequências. Ó, observa o seguinte, eu tenho o verbo tenho. Beleza? Eu tenho o verbo tenho. Quem tem, tem o quê? Algo ou alguma coisa. Ou quem tem que acreditar, porque aqui eu tenho dois verbos, se você não percebeu. Eu tenho dois verbos, ó. Então eu tenho uma locução verbal. Quem acredita, quem tem que acreditar em. Então, agora eu vou ter que colocar alguma coisa dentro da caixinha. Porque agora eu tenho que colocar um em dentro da caixinha e fazer o quê? Fechar a caixinha. Então, preste atenção. Esse em que está aqui, eu chamo ele de preposição. Se eu precisei de preposição entre o verbo e o seu complemento, é sinal que esse verbo é um verbo transitivo indireto. Ok? Beleza. Quem acredita, acredita em algo. Ótimo. Tem que revisar isso porque vai se confundindo. Observa que eu tenho também verbos que têm duas transitividades. Eles são transitivos diretos e são transitivos indiretos ao mesmo tempo. Eu chamo eles de bitransitivos. Olha só, a comissão parlamentar comunicou o problema a todos. De novo, ó, achei o verbo. Perguntinha que nós vimos aqui já, ó. A perguntinha que nós vimos aqui, ó, no slide anterior. Quem comunica, comunica algo para alguém, ó. Quem comunica, comunica o quê? Algo. Então, esse verbo pode ser transitivo direto, ó, comunica algo para alguém. Então, aqui está a parte direta e aqui está a parte indireta. Beleza? E, portanto, torna esse verbo transitivo indireto. Ó, comprei uma blusa para mim. Quem compra, compra algo para alguém. Comprou o quê? Uma blusa, a parte direta. Para quem? Para mim, a parte indireta. Portanto, esse verbo é bitransitivo, transitivo direto e indireto. Minha mãe só conseguiu me dar a luz depois de muito esforço. Quem consegue, consegue algo para alguém. Conseguiu o quê? Dar a luz, ó, depois de muito esforço. Novamente, verbo transitivo, direto e indireto. Então, observa, eu entender
as transitividades, entender a predicação, não é uma opção, é uma obrigação sua. Por quê? Na próxima aula nós vamos ver os tipos de predicado e eu vou precisar dos conceitos que você está utilizando aqui, beleza? Então, é hora de você revisar esses conteúdos. Nós estamos engrossando o caldo da gramática e eles são extremamente importantes para a sua vida, beleza? Um beijo, um abraço, não se esqueça, mantenha os seus olhos fixos naquilo que realmente importa. Um beijo do PH, até a nossa próxima aula. Beijo, senhores!